Fala, vestibulandos de todo o Brasil! Aqui quem tá falando é o professor Jurubeba de História. É, minha vida! Aqui na maior plataforma educacional do Brasil. Explica aí, minha vida. Olhe, veja só. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar uma questão do Enem 2015, ó. Para você adquirir habilidade em qual competência? Ó, competência um, habilidade 2, minha vida. É. A competência um, ela fala que você tem que compreender as manifestações culturais, os elementos culturais que constituem identidade, que formam identidade. E ela vai exigir que você saiba a habilidade 2. Que a habilidade 2 é justamente, exatamente, analisar a produção da memória pelas sociedades. Olha aqui, minha vida, ó, 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 ó. Memória, tá vendo? Você consegue ver. Pessoal, o Enem, ele é uma prova que se você conseguir dominar as competências e habilidades, os verbos que existem na habilidade, os verbos, as palavras que estão na habilidade, está dentro do texto, está no comando. Esse é o Enem. O Enem já tem 13 anos, minha vida. Você já consegue descrever. Então, ó, é uma questão que vai falar sobre o quê? Ó? Essa questão tem que ter o quê? Essa questão tem que ter cultura. Então vai ser uma questão que vai ter cultura. É uma questão que vai ter como palavra-chave memória. Memória. É uma questão que vai ter como palavra identidade. Identidade. Então, donzelos e donzelas de todo o Brasil, vamos resolver a questão agora. Repare, viu? Vamos ler devagarzinho, né, minha vida? Devagarzinho é mais gostoso. Ó, iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes. 1903 é início do século XX, é que período da nossa história? República. Então, olha, a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes. No acervo do Museu Paulista. Para tudo, minha vida. Vamos falar um pouquinho. Quem era, nesse caso, esses bandeirantes? Os bandeirantes, eles foram tratados na história brasileira como sendo heróis. Por quê? No século XVII, vai surgir o que a gente chama de bandeiras. O que eram as bandeiras? As bandeiras eram expedições, geralmente de particulares, que tinham 3 objetivos. Essas bandeiras sempre partiam de São Vicente. São Vicente é onde hoje é São Paulo. Por isso que ele falou de bandeirantes. E essas obras dos bandeirantes vão ficar no Museu de São Paulo, porque eles eram paulistas, os bandeirantes. Esses bandeirantes iam à procura de quê? De ouro. Iam à procura de indígenas. Iam à procura de quê, minha vida? Iam à procura de negros que tinham fugido. Então, os donos desses escravos negros contratavam bandeirantes para resgatar esse negro que estava fugitivo. E esse negro, quando ele fugia, ele ia para onde, minha vida? Para os quilombos. O maior quilombo do Brasil, quem é? Quem é? Você sabe, eu tô ligado, você sabe. É o Quilombo dos Palmares. E meu professor querido, o que é quilombo? Quilombos eram centros. Olha aí. Olha que aula. Isso aqui não é resolução de questão, não. Isso aqui é uma aula. Eram centros de resistência à escravidão. Então, pessoal, se você não sabia disso, aprenda agora. Inclusive, o maior centro de resistência à escravidão do mundo estava no Brasil. Era o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga. Então, pessoal, esses quilombos, naquela época, eles eram o terror. Era o pesadelo dos senhores dos escravos, porque todo escravo, quando ele fugia, ele ia se esconder no quilombo. Então esses senhores contratavam bandeirantes para procurar esses negros que estavam se escondendo nos quilombos. Pegou? Hein? Olha que resumão o Papito fez para você, minha vida. Hein? Hein, minha vida? Aí continua, hein? Mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista. Que sertanista? Naquela época, de forma geral, falava bem assim, ó, eu vou pro interior, porque os quilombos, eles ficavam escondidos dentro dos interior, dentro dos sertões.
Então, bandeirantes eram contratados para ir para os sertões à procura de quê? De escravos. Que estavam escondidos aonde? Nos quilombos. Olha aqui, ó, dentro do texto aí. Que homenageava o sertanista que comandara a destruição do quilombo dos Palmares. O Borba Gato, por exemplo. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista. Quem é o sertanismo paulista? O bandeirante paulista. O bandeirante paulista. Que era contratado por quem? Pelos senhores dos escravos para ir para os quilombos, destruir os quilombos. Como um elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o o que é isso aqui, Jurubeba? É o IHGSP, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Então, olha, a prática governamental descrita no texto, que prática é essa? É a prática de o Estado, com seu dinheiro, e esse dinheiro era de onde? Dos impostos do povo, adquirir, comprar uma tela que homenageava bandeirantes paulistas. A prática governamental, descrita no texto, com a escolha dos temas das obras. Qual era os temas das obras? Destacar, valorizar, homenagear os bandeirantes. Tinha como propósito a construção de uma memória que valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. Você está entendendo? Então, minha vida, valorizava a saga histórica. Que saga? Do bandeirante. Esse bandeirante no Brasil sempre foi tratado como sendo um herói. Por que ele foi um herói? Porque nesse caso ele aumentou o território brasileiro. Os bandeirantes é assim, tratar Tordesilhas, aqui era o Brasil, aqui donzelos e donzelas era a América Espanhola, ó. E aí os bandeirantes sempre partiam daqui, ó, de São Vicente, e iam adentrando o interior do Brasil à procura de quê? Vamos repetir? De ouro, indígena e de negros escravos. Então, ó, valoriza a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. Que memória social? O do bandeirante paulista, tratado na história como sendo um herói. Mas, minha vida, aprenda isso. Hoje esse bandeirante não é mais tratado como herói. Hoje esse bandeirante, com as pesquisas de 5 anos para cá, de 2018, 2019, percebeu que esses bandeirantes não foram heróis coisa nenhuma. Esses bandeirantes estupraram mulheres, acabaram, dizimaram com populações indígenas. Então, até 5 anos atrás, esses bandeirantes eram tratados como heróis. Mas com as novas pesquisas na história, percebeu que esses bandeirantes não eram heróis de coisa nenhuma. Mas aqui, essa questão, o texto está trazendo que esse bandeirante é herói. Herói. Vai ter até um museu para colocar esses quadros desses bandeirantes, dessas obras. Letra E é a correta. Mas vamos ver bem. Destacava a presença do indígena. Falso, falso, falso. Em nenhum momento, minha vida, o texto falou sobre indígenas. O texto só destaca, exalta, valoriza quem? O bandeirante paulista. B está toda errada. C, resgatava a importância da resistência escrava. Não. O texto em nenhum momento falou sobre resistência escrava. O texto falou do bandeirante destruindo o quilombo dos Palmares. D, evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Horrível a letra D. Horrível. E, afirmava a centralidade de um Estado... Horrível, não tem nada para aproveitar. Então a resposta correta é a letra A, minha vida. Espero que você tenha aprendido um pouquinho de história com o Papeto da História. Aquele abraço!